Vamos lá, gente. Antes da gente iniciar aqui o nosso... Quer dizer, iniciando o nosso estudo, eu quero ler rapidamente a introdução do livro de Salmos, da Bíblia Devocional do Max Lucado, tá? Não está no nosso slide, então eu vou só ler mesmo. Diz assim... Espera aí, só um momento. Quem puder, por gentileza, fecha o microfone. Está aqui. Deixa eu mutar aqui. Quem está aberto. Quem quiser falar, gente, pode falar no meio, tá? Só a cena fala e habilita o microfone, tá? Só para não vazar muito áudio. Vamos lá. Introdução do livro de Salmos. Adoração. Em 2000 anos, ainda não aprendemos como expressá-la. Ainda procuramos as palavras corretas para a oração. Ainda nos atrapalhamos com as Escrituras. Não sabemos quando devemos nos ajoelhar. Não sabemos quando devemos ficar de pé. Não sabemos orar. A adoração é uma tarefa assustadora. Por essa razão, Deus nos deu os Salmos. Um livro de louvor para o povo de Deus. O livro de Salmos poderia ter o título de O Manual de Deus da Oração Comum. Esta coletânea de hinos e orações está amarrado por um fio, uma grande fome de Deus. Uma grande fome de Deus. Alguns salmos são incentivadores, outros são reverentes. Alguns salmos devem ser cantados, outros devem ser orados. Alguns são muito pessoais, outros são escritos como se o mundo inteiro pudesse usá-los. Alguns foram escritos em cavernas, outros em templos. Mas todos têm o mesmo objetivo, o de dar-nos as palavras que podemos dizer quando estamos diante de Deus. A grande variedade nos lembra que a adoração é um assunto pessoal. Não existe uma fórmula secreta. O que motiva você incentivar outra pessoa? O que motiva você a incentivar outra pessoa? Cada um adora à sua maneira, mas todos deveríamos adorar. Este livro lhe ajudará a fazer exatamente isso. Aqui está uma sugestão. Não se limite a ler as orações destes santos. Ore-as, sinta a sua energia, imite a sua sinceridade, desfrute a sua criatividade, deixe que estas almas o conduzam à adoração. E lembre-se, a linguagem da adoração não é polida, nem perfeita, nem avançada. É apenas sincera. Amém? A gente vai iniciar, depois dessa introdução, escolheu aqui o Salmo 91, tá? A gente vai ler o Salmo 91 e vamos aqui iniciar nossa aula. Aquele que habita no esconderijo do... Perdão, subtítulo. A segurança daquele que se refugia em Deus. Diz o Salmo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia,
nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos lá, gente. Estudo bíblico. Livro de Salmos. Vamos lá, todo mundo vendo aí, né, gente? O slide, né? Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Salmo 92:2. Este é o versículo-chave dos livros dos Salmos. Está aberta a porta de entrada ao templo do louvor e da oração. Entre com o salmista para descansar e orar. É um verdadeiro privilégio isolar-se da agitação das coisas terrenas. O livro dos Salmos é, sem dúvida, o mais querido do Antigo Testamento. Alguém o denominou como o ouro puro da experiência cristã. Penetre em qualquer um dos salmos e você achará um tesouro. Cada salmo é uma expressão direta da consciência que a alma tem de Deus. O título desse livro em hebraico é Louvor, ou o Livro de Louvores, o que indica que o conteúdo principal do livro é louvor, oração e adoração. O livro de Salmos, como a gente já viu aqui, né, na introdução do Lucado, ele é um manual que Deus deixou para nós, um manual para nos guiar no nosso tempo de oração, um manual para nos guiar na nossa vida, desde os assuntos mais simples, como decisões do dia a dia, como pensamentos, até situações de extrema necessidade. Como ele falou aqui, alguém o denominou como o ouro puro da experiência cristã. A experiência cristã é uma experiência do dia a dia, né? De uma vida de manhã após manhã. Então, o livro dos Salmos, o que a gente queria deixar para nós? Que o livro dos Salmos ele é uma escola para que a gente se desenvolva o nosso relacionamento com Deus, em primeiro lugar, e também com o próximo. Então, como se fosse uma instrução para a gente aprender a orar. Às vezes a gente se fecha, quando a gente vai orar, né, muitas pessoas passam por isso. A gente não sabe o que falar, não nos vêm palavras, né? Então, o livro de Salmo, como o Lucado falou, ele é inspiração para a gente. Ele mostra o nosso coração, ele fala de sentimentos. A gente vai ver em Salmos desde alegria até desespero, desde conquistas até fracassos. A gente vai ver desde santidade até perdição, até assassinatos, pecados. O livro de Salmos são registros de homens de Deus que viviam diariamente com Deus a experiência da vida. Eles mantinham esse relacionamento com Deus e eles documentaram isso, escreveram.
Então, esse é o livro dos Salmos para nós, é uma experiência para nos ensinar. É legal aqui também, ó, é um verdadeiro privilégio isolar-se da agitação das coisas terrenas. Irmãos, se a gente não desenvolver um hábito de se isolar da agitação terrena, das coisas da terra, a gente vai ser engolido pela agitação. A gente vai ser engolido por emoções que a gente não consegue controlar, a gente vai ser engolido por diversos pensamentos, pensamento acelerado. Então, é extremamente essencial. A gente vê nos evangelhos direto falando assim, e Jesus subiu ao monte para orar sozinho. E Jesus levantou de madrugada e foi para o Monte das Oliveiras orar. E você pode ter certeza do que eu vou falar aqui. Jesus orava o livro de Salmos. Jesus tinha a escritura. Na época, o que Jesus tinha à mão? Jesus tinha o livro de Salmos, Jesus tinha os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Jesus tinha os profetas, Isaías, Jeremias. Jesus tinha acesso a todo esse conteúdo didático. E Jesus lançou mão na sua vida, irmãos. Se a gente acha que Jesus não orava os salmos, ele ia para o monte orar os salmos, ele decorava os salmos. Muitas vezes, a gente... os rituais, alguns rituais nossos, que são rituais religiosos, sim, que faz parte da nossa religião, da nossa devoção, né? Jesus também fazia, só que ele fazia com a alma. Muitas vezes a gente precisa só conectar a nossa devoção religiosa, os nossos sacrifícios religiosos com a nossa alma, com o dia a dia. Então, Jesus, ele orava os salmos. Tá? A gente precisa se afastar das coisas terrenas. O Salmo 91 é uma prova disso, né? Lembrando que lá na tentação, né, de Mateus 4, e também registrada também em Lucas, né? Quando o diabo tenta Jesus, você vê claramente que ele responde com a palavra. E qual é a palavra que ele responde? Né? Salmo 91. Lembra? Ele diz, olha, pode se jogar daí. Ele fala, não. Como está escrito. Está escrito onde? Não estava escrito no ar. Não estava escrito, sabe, numa apostilazinha. Estava escrito na mente e no coração dele. O Senhor teu Deus não tentarás, sabe? Ele foi repetidamente, sabe, confrontando com o Salmo 91 as armadilhas que Satanás estava, né, preparando para ele. Sim. E se a gente assistir aquele seriado chamado The Chosen, não sei se todos aqui já assistiram algum episódio do seriado chamado The Chosen, que retrata a vida de Jesus, o que chamou a minha atenção ali, que foi uma confirmação de Deus para a minha vida, foi ver Jesus no dia a dia fazendo pequenos rituais que muitas vezes a gente despreza, como orações antes de comer, como orações específicas decoradas na hora de dormir. Você vê ele recitando as mesmas orações que às vezes os líderes recitavam. Você vê Jesus, só que ele fazia com a alma, ele fazia com um sentido profundo e não apenas como um ritual vazio. Então, ele vivia isso no dia a dia dele. Ele não desconectava de culto. Aqui é o culto, é domingo. Aqui é o lugar onde eu vou adorar a Deus. Realmente é. A gente vai preparado para isso, para adorar a Deus. Mas Jesus continuava a segunda-feira também adorando a Deus. Então, ele era uma coisa que era conectada com a vida. E os escritores dos Salmos, a gente vai ver muito isso, irmãos. Eles, no seu dia a dia mesmo, se relacionando com Deus. Os Salmos são o inário do povo de Israel. O livro contém 150 poemas de adoração para serem cantados em louvor. Adoração é a ideia central.
eles engrandecem e louvam o Senhor, exaltam os seus atributos, seu nome, sua palavra e sua bondade. Estava conversando aqui mais cedo, eu e o pastor Sérgio, sobre adoração, né? Porque nós, seres humanos, fomos criados à imagem, né, de Deus, a imagem e semelhança de Deus, e nós fomos criados para adoração. E a gente estava conversando aqui sobre o que é, né, o que significa adoração. E a gente viu alguns significados aqui de adoração. Um deles é serviço a Deus e ao próximo. Um dos significados da palavra é adoração, no sentido hebraico, é serviço a Deus e ao próximo. E o outro é atitude reverente, beijar a mão de alguém superior, né? Cultuar alguém que é superior a você, que está acima de você, né? Então, nós, seres humanos, nós fomos criados para isso, para servir a Deus com a nossa vida. A palavra lá em que o pastor Sérgio viu era a mesma palavra para trabalho, né? Era a mesma parada ligada a um trabalho normal do dia a dia. Ou seja, Deus nos criou para um serviço, para servir, para trabalhar com Ele, para trabalhar para Ele e um com o outro. E também para termos uma vida de devoção a Ele, que está acima de nós. Então, isso é muito legal. Nós fomos criados para adoração. Todas as experiências humanas se relacionam com Deus. Olha que interessante isso, irmão. Todas as experiências humanas se relacionam com Deus. Vemos a vida do crente retratada em todas as suas experiências. Quais experiências? De júbilo, alegria e tristeza, vitória e fracasso. Todas as experiências da vida, Deus quer estar com a gente, é isso. Deus quer que eu introduza Ele em todas as minhas experiências, tanto na alegria, Ele quer ser o meu Deus quando eu estou alegre, e a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força, que Ele é a nossa alegria, mas Ele também quer estar comigo quando eu estou triste. Ele quer que eu faça dele, como a Bíblia, como a gente leu aqui, o refúgio quando eu estou temendo. Ele quer que, quando eu fracasse, porque eu vou fracassar, eu vá para Ele, eu encontre nele um incentivo, um pai. Então, toda a nossa experiência humana, Deus quer estar inserido, né? Ele quer estar misturado, Ele quer estar envolvido, como a gente falou aqui na semana passada, em todos os detalhes da minha e da sua vida. Né? Como a gente vê muitas pessoas falando, rapaz, eu não vou ficar falando isso com Deus, não. Deus tem coisa mais importante. Não, isso é mentira. Deus está interessado em cada detalhe mais básico da nossa vida. Ele quer se misturar conosco. Essa é a vontade dele. Os salmos estão cheios de Cristo. Descrevem todo o curso do seu sofrimento e morte. Isso aqui eu queria comentar, que aqui, ó, temos a recomendação do próprio Cristo para o procurarmos nos Salmos. Cristo disse: importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito nos Salmos. Isso aqui é interessante, é um conhecimento, mas que é enriquecedor. Os Salmos foram escritos centenas de anos antes de Cristo. Até teve Moisés, foi um dos escritores do Salmo. Moisés viveu... Salmo 90, é um Salmo de Moisés. Salmo 90. Olha quanto tempo Moisés viveu antes de Cristo. Eu não sei a data certa, mas cerca de mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos eu posso garantir. Ou seja, e Davi também, 600 anos antes de Cristo, se eu não me engano. Então, o livro de Salmos foi escrito centenas de anos antes de Cristo. E os relatos dos Salmos, todo esse tempo antes, os salmistas relataram
a vida de Cristo, relataram o sofrimento de Cristo e a morte de Cristo. A gente vai ver isso. Até o próprio Cristo falou, como a gente viu. Aí aqui a gente vê só para orientar a gente nos Salmos. Ó. Outra classificação muito útil é a que pode ser feita de acordo com os assuntos de cada salmo. Então, a gente tem assuntos de instrução, para nos instruir, Salmo 1, Salmo 19, Salmo 39. Nós temos louvor, 8, 29, 93, 100. Nós temos salmos de ações de graças, 30, 65 e os demais. Salmos de confissão, Salmo 6, 32, 38. Salmos de confiança. Salmos de angústia. Olha aí, angústia. O crente passa por angústia. O cristão, ele vai passar, ele pode passar por angústia. Salmos de aspiração e salmos históricos e salmos de profecia, que são chamados os salmos messiânicos. Então, é só para a gente ter uma ideia dos assuntos que o livro de Salmos nos mostra. Autoria, isso aqui é importante a gente saber. Falamos dos Salmos como sendo de Davi. Ele é considerado o autor principal. Ele dá a nota dominante e a sua voz se sobressai às outras no coro sagrado. Mas houve outros autores, além dele. 73 dos 150 salmos são atribuídos a Davi. E 50 salmos são anônimos. Olha isso, meu irmão. Tem 50 salmos que ninguém sabe quem escreveu. O Salmo 90 é de Moisés. 2 salmos são de Salomão. Só 2, né? Olha que interessante. Os de número 72 e 127. Além destes, outros autores escreveram. Quem? Asaf, que era o regente de Davi. Os filhos de Coré, que, se eu não me engano, que eram instrumentistas, eu acho. Família de músicos, e esse senhor aí, que eu não sei quem é, Gedutum, esse senhor também escreveu um salmo. Aí eu botei em vermelho aqui, algo importante. Todavia, não nos preocupemos demais em saber quem os escreveu. Antes, leiamos e desfrutemos essas grandes expressões de louvor. São de Deus para você. A gente tem que falar disso aqui, irmãos. A gente precisa olhar para a palavra de Deus e se apegar a ela, como se aquilo fosse escrito para nós, porque, na verdade, a palavra de Deus, ela foi registrada na mente. Esse era o plano de Deus, na mente de Deus, deixar a sua palavra registrada para guiar os seus filhos enquanto andasse aqui na terra, tá? Cante os salmos. Vamos fazer dos salmos os nossos, a nossa oração. Procure apreender o espírito de Davi. Davi tinha cânticos de marcha, cânticos de oração, de congregação, de exaltação, de confissão. Há um grande número de citações dos salmos no Novo Testamento, ou seja, depois que Jesus veio no Novo Testamento, eles citam, é como a gente fala, os discípulos de Jesus e o próprio Cristo, eles tinham os salmos dentro deles, irmão. Eles cantavam os salmos. Uma coisa que eu não comentei aqui semana passada, ou numa pregação minha que eu não cheguei a comentar, comentei com uma pessoa, com um Mazinho. É impressionante a gente ver alguns vídeos do povo de Israel. É impressionante que quando eles se juntam, eles não precisam de instrumentos, irmão. A voz deles, eles cantam salmos. Eles cantam com tanta força, irmão, com tanta alma, que aquilo é vivo para eles. Isso é uma lição para a gente, para que a gente aprenda. Por exemplo, quando a gente se reúne num culto, um culto de domingo, para louvar a Deus, para cantar,
Ali é uma expressão, a música é uma expressão, onde nós podemos derramar os nossos sentimentos, tanto de alegria como de tristeza. É hora da gente, de fato, colocar para fora. E, às vezes, a gente espera a música, né? A Nathalie fala muito isso, não espera a gente. Né? Os irmãos israelitas lá, eles não esperavam a música, o instrumento era mais uma coisa, né? Algumas vezes o instrumento dava a ordem, né? Era para guiar, mas no momento do louvor era só as vozes, o instrumento via junto. É tanta pressão. E aí, qual é o ensino de Deus? Qual é o ensino para a minha vida? Eu preciso inserir o louvor na minha vida. O Martinho Lutero falou assim: quando eu não sei o que orar, eu canto. Quando eu não sei o que orar, eu começo a louvar. E ele era um cara que já morreu, né? Então, a gente precisa colocar o louvor as nossas emoções, misturar as nossas emoções, porque nós somos emoções, irmãos. E aqui, antes da gente continuar, saiba de uma coisa: para que a gente consiga realizar, conquistar, as nossas emoções precisam estar bem alimentadas. Uma pessoa só realiza quando ela se sente bem, quando ela tem a emoção ao seu favor. Então, a emoção é importantíssima, não é o principal, mas ela faz parte do negócio. Então, é muito importante isso. Há um grande número de citações no Novo Testamento. Pelo menos 20 delas referem-se diretamente a Cristo, a sua vida e a sua morte. Quer falar, Bruno? Vou ler aqui, tá? O homem e a sua bem-aventurança, queda e restauração. Isso aqui é uma divisão rápida, só para a gente ter uma ideia. Do Salmo 1 ao 41 fala do homem, da bem-aventurança. O homem bem-aventurado, Salmo 12. O homem decaído e em inimizade com Deus, Salmo 2 e 143. O homem restaurado por seu bendito Redentor. Os salmos falam muito isso, irmão. Eu estou lendo, a gente está lendo agora, e você vê muito a questão do salmista colocando a sua confiança em Deus. Você vê o salmista comparando o ímpio que confia na sua riqueza, mas que vai morrer e vai ser sepultado, como qualquer pessoa. Mas aquele que bota a sua esperança em Deus não vai ver a corrupção do seu corpo. Ou seja, ele fala da vida eterna. Então, os Salmos, isso é muito legal. Salmos 1, aqui, o Salmos 1 fala da estrada que conduz o êxito. Eu separei isso aqui porque eu achei interessante. Todos querem prosperar, irmão. Quem não quer prosperar, irmão? Todos nós queremos ser bem-aventurados, felizes. Ninguém deseja fracassar. O salmista diz que todos podem prosperar. Pense nisso. Todo jovem deveria aprender as regras do bom êxito aqui apresentado. Salmo 1, o primeiro salmo, fala de quê? De prosperar, irmão. Fala de você ser uma bênção, de você executar uma tarefa e ser bem-sucedido naquela tarefa, que é o que todo mundo quer. Aí o Salmo 1 explica o que a gente não deve fazer. A gente deve recusar-se a andar no conselho dos ímpios, do mundo. Não siga a orientação nem o seu modo de viver. Recuse-se a deter-se no caminho dos pecadores. Deter-se é um degrau ainda mais baixo. Quando você se detém no pecado, é porque está sendo dominado por ele. 3. Recuse-se a sentar-se. Tomar o assento dos escarnecedores é ocupar o lugar mais desprezível. Olha o que a Henrietta fala agora. Os escarnecedores se sentam indiferente a tudo que passa ao seu redor. Você pergunta, esse mundo não está grandemente necessitado? Eles respondem, parece que sim, mas continuam apáticos. Pessoas que continuam apáticas, que não produzem mudança. Esses são os escarnecedores.
O que a gente deve fazer? O Salmo 1 ensina. Ler a Bíblia, ter prazer nela, meditar nela, refletir nela. Quanto mais você lê a palavra, tanto mais deseja lê-la. E como disse um grande líder cristão, o evangelho primeiro alimenta, depois deixa o homem faminto. Ele nunca perde o seu sabor. Nós nunca podemos ler a Bíblia demais. Nossa, eu estou cansado de ler a Bíblia, já li muito. Não. O evangelho primeiro nos sacia, mas sempre vai deixar a gente com fome demais. E aí tá. Quais são os resultados? O que acontece quando o crente faz o que deve e deixa de fazer o que não deve? 3 coisas acontecem. Isso tudo no Salmo, tá? Salmo 1. Ele é plantado como uma árvore plantado junto às correntes de água. Uma vida assentada, firmada em solo rico. A gente já falou sobre isso aqui no culto. A árvore, como a Bíblia fala direto da árvore como a representação de um homem que coloca a sua confiança em Deus. É um homem que tem raízes, uma pessoa, né? Um homem-pessoa, próximo às correntes das águas, que não quebra, que não é destruído, que é alimentado através das suas raízes, né? A gente já falou sobre como Deus fala através da natureza. E o outro resultado é que essa pessoa produz fruto. No devido tempo, dá o seu fruto, prospera. Tudo que ele faz prosperará. Vida abundante e feliz. Isso é só o Salmo 1, irmão. O Salmo 22 fala do bom pastor dando a vida por suas ovelhas. Vemos a cruz e ouvimos o clamor do nosso Senhor morrendo. Olha isso. Mais de 1000 anos atrás, olha que interessante isso, irmão. Mais de 1000 anos atrás, o salmista escreveu o que ele estava passando naquele momento. O salmista estava botando para fora as suas agonias, os seus sofrimentos, escrevendo, e ali ele foi tomado por Deus. E ele descreveu no seu salmo o que Cristo haveria de passar 1000 anos, mais de 1000 anos depois na cruz. Alguns salmos, você vê que Jesus ora ele na cruz. Jesus é a oração de Jesus. E é uma coisa tão doida, isso, é um mistério tão doido que você vê salmos, irmãos, parece que são orações de Jesus, que Jesus fazia no monte. Na minha cabeça, eu não li isso em nenhum lugar, mas eu tenho essa convicção. Na minha cabeça ali, certos salmos de Davi era profético. É Jesus orando no monte. Esse é o Salmo de Davi, Salmo 22. Esse é um salmo, então, é um salmo profético, literalmente, apontando para Jesus. Apontando para Jesus. Para mim, Jesus pegava isso, ele orava no monte, porque os fariseus eram os cães que queriam comer as carnes dele. E você vê isso, é claramente é Jesus clamando, né? O Salmo 23 fala do grande pastor guardando o seu rebanho. Ele promete guiar-me, providenciar para mim e guardar-me. O Salmo 24 fala do grande pastor em sua glória, recompensando suas ovelhas. Ele é o meu rei e virá reinar em poder e grande glória. Mais um pouco do Salmo 22 apresenta o quadro do Calvário. Aqui, a crucificação é retratada com mais clareza do que em qualquer outra parte do Antigo Testamento. O Salmo começa com o clamor do Senhor na hora mais negra da sua vida. Deus meu, por que me desamparaste? Foram as palavras de Cristo na cruz. Ele até no seu momento de dor, ele expressou um salmo, né? E Davi tinha feito isso 1000 anos atrás, profeticamente. É muito doido. E termina com: foi ele quem o fez. O original hebraico significa está consumado.
a última palavra de Cristo na cruz. Isso. Leia os versículos iniciais do Salmo 90 e 91, que foi o que a gente leu, né? Agora, olha que interessante isso aqui, irmão. Se Deus é o nosso refúgio na terra, viveremos confiantes, abrigado no Todo-Poderoso. Cristo disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 15:7. O segredo de uma vida piedosa é permanecer no Todo-Poderoso. Quando o diabo atacou Jesus, ele citou o Salmo 91, foi o que o pastor falou. Agora, olha que interessante. Cristo foi vitorioso porque vivia no lugar descrito por esse salmo. Aonde? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Dizem que olha que interessante isso. Dizem que há um ponto de completa calma no centro de um ciclone. Podem surgir tempestades violentas, pestilências, pandemia, terror e destruição. Mas quando a alma habita a sombra do Onipotente, ela está segura. Então, esse é o principal ensino, irmãos, que eu estava conversando com o pastor aqui, que a gente queria trazer, que nesse caos que a gente vive, irmãos, no caos do que a gente vive, a gente está perdendo a bênção, irmãos. A verdade é essa. A gente está perdendo a bênção de desfrutar de tantos salmos, irmãos, que podem nos trazer segurança, que podem nos trazer esse lugar no meio do ciclone. É um exercício, irmão. Todo mundo aqui passa por dias que a fé está lá em cima e passa por dia, meu irmão, que a fé está jogada. Está se sentindo mal, péssimo, com vontade de sumir, com vontade de desaparecer, se sentindo o cocô do cavalo do bandido. Todo mundo passa por isso, irmão. Desde pastor, não tem essa. Todo mundo. E os salmos estão aí para que a gente faça deles uma prática de vida. Eu confesso que agora, da forma como eu estou lendo agora os Salmos, está sendo uma forma nova, porque às vezes eu uso o Salmo contra a ansiedade, irmão. Eu uso o Salmo porque às vezes eu estou ali, minha cabeça está tão pilhada de coisas, porque eu tenho, você pode acreditar, eu tenho mais de 100 coisas para fazer por dia. Eu tenho muitas coisas para aprender, eu tenho muita incerteza de coisas que eu preciso aprender e ter sucesso, que eu não sei se eu vou ter, e a minha cabeça começa às vezes, a borbulhar com medo do futuro, com medo de não ter o que trazer para casa de alimento, com medo de não ter dinheiro para pagar a conta. E o que eu vou fazer, irmãos? Eu preciso me refugiar nos salmos. Né? Nesse momento que eu preciso pegar o salmo e chorar e refletir, pô, Deus é o meu refúgio. O que é um refúgio? Né? Deus é o meu socorro, meu refúgio. No dia da angústia, eu vou clamar e Ele vai me responder. Então, assim, Deus quer que nós usemos os salmos para isso, irmão, para nos auxiliar no nosso dia a dia. Eu creio nisso. O Salmo 119 é o grande salmo de todo o livro. Ele exalta a palavra de Deus, que é a grande revelação do coração e da mente do Senhor, de uma pequena porção. Eu creio que, né, Deus ele deixou apenas uma pequena porção para a gente conhecer um pouquinho dele, né? Porque a gente vai passar a eternidade conhecendo e experimentando Deus. O que ele deixou na Bíblia, o que Deus deixou revelado na Bíblia, irmãos, sobre ele, meu irmão, dá para a gente viver 300 anos aqui e ainda vai ter coisa para conhecer, né? Este livro é mais doce do que o mel e o destilar dos favos.
e mais desejável que o ouro, mais do que o muito ouro depurado. Salmo 19, 10. Você vai encontrar esse tipo de declaração do salmista, irmão. A sua palavra é melhor do que a vida, né? A sua palavra é mais doce do que o mel, ela é melhor do que o ouro. Olha só, irmão, que loucura. O cara botar aqui a Bíblia, o que é isso? É a palavra de Deus. A Bíblia, e aí fazendo uma comparação, e aqui 35 mil quilos de ouro. O cara olha, eu prefiro a Bíblia. Eu prefiro ouvir as palavras de Deus. Olha isso, irmão. Comparação que o cara faz, meu, muito louco. Ai, ai. Quase todos os versículos do Salmo 119 falam da palavra, ou da lei, ou dos preceitos, ou dos estatutos de Deus. O louvor é o mais alto dever que a criatura pode desempenhar. A Bíblia fala que você e eu fomos feitos para louvor da glória de Deus, para louvor. O fim principal do homem é glorificar a Deus. Não há céu, nem aqui no mundo futuro. Não há céu, nem aqui, nem no mundo futuro. Olha isso, irmãos. Para aqueles que não louvam a Deus. Não há céu, nem aqui e nem no mundo futuro, para aqueles que não louvam a Deus. Se você e eu não entrarmos no espírito e na adoração do céu, o espírito e a alegria do céu não podem entrar na gente. Meu irmão, olha isso aqui. Eu vou ler isso com mais calma. Se você e eu não entrarmos no espírito e na adoração do céu, o que é isso? Se a gente passar a nossa vida apático à realidade dos salmos, se a gente passar a nossa vida desprezando os salmos, desprezando a palavra, não se identificando com ela, preferindo outras coisas do que a palavra, preferindo gastar e investir o tempo que a gente tem livre em outras coisas do que não a palavra, é isso que ele está falando aqui, não entrando no ambiente que a Bíblia ensina, não nos vendo naquilo ali, não imaginando, irmão. A criança, já falei isso aqui, a criança ela nasce com uma coisa dentro dela, que é Deus, que a gente perde quando a gente cresce. A criança nasce com uma coisa muito aguçada dentro dela. E a gente, por causa da incredulidade, por causa da nossa autossuficiência, a gente perde, que é a imaginação. Você não tem ideia o poder que a imaginação tem no seu e no meu crescimento espiritual. Eu estou lendo isso no livro A Celebração da Disciplina. E eu vejo no meu filho, irmão. Vejo no meu filho olha para a minha cama e fala, aqui é a praia, papai. E ele está mergulhando na praia, na minha cama. E ele se diverte como se ele estivesse na praia, na minha cama. A imaginação, irmãos, o atleta, se você conversar e se você ler uma biografia ou ler sobre o Usain Bolt, tá? Usain Bolt, ou então aquele técnico da seleção brasileira feminina, Bernardinho, o atleta de alto desempenho, o cara medalhista olímpico que alcançou a parada mais sinistra do esporte, ele pratica algo chamado imaginação, imagem mental. Eles ensinam isso. Você vai praticar a sua imaginação. Você vai sentar, vai fechar os seus olhos 30 minutos, eu não sei, por dia, e você vai se imaginar no púlpito recebendo a medalha. Ah, mas é só isso? Não, não é só isso. Você vai experimentar a emoção da vitória. Você vai, como se você estivesse recebendo a medalha. Você vai sentir a alegria que você estivesse sentindo quando você receber. E você pode falar, meu irmão, todos eles.
eu já vi o Bolt falar isso, eu já vi o Bernardinho falar isso, eu já vi grande gente de conquistas falar isso, que a imagem que eles criaram foi importantíssima para fazer eles conquistarem. Se eles não tivessem praticado o exercício da imaginação, eles não teriam conseguido. Sabe quem ensinou isso? Lá atrás? Nosso pai na fé, Abraão. Chamou as coisas que não existiam como se já fosse. Exatamente. Começou a ver um filho na alta idade sendo pai de uma poderosa nação. Pode crer. Porque a gente olha essas histórias na Bíblia, irmão, mas a gente vê, né, o complemento dela, ou o final dela, a gente diz, tá bom. Mas tá bom não, irmãos. Tudo começou quando ele tinha lá 75 anos de idade. Lembra? Quando Deus chamou ele lá de Ur dos Caldeus, de uma terra cheia de idolatria. Passaram-se 25 anos até o cumprimento da promessa, sabe? Então, isso é algo assim fantástico. Isso que nos leva sabe, a gente não desistir, a gente não perder a esperança, sabe? Hoje os dias podem estão, né, irmãos? Sendo nebulosos, sendo de muitas dúvidas, de muitos cansaços mentais, emocionais, mas não vamos nos perder, vamos ver que nós já temos por certo, sabe, essa coroa, né? Eu quero mentalizar isso, sabendo que um dia eu vou chegar diante do meu Senhor e Ele vai dizer para mim, filho, vem, sabe, entra, sabe, mentalize isso, porque todas as lutas, as pressões, as guerras, as situações adversas que você está passando, elas serão recompensadas. Nós seremos recompensados, entende? E a gente não vai achar que assim é uma coisa para 1000 anos. Não é, irmão. Nós não vamos viver isso tudo. Talvez se a gente for viver muito, 100 e poucos anos, eu acho que hoje, né, no livro dos recordes, aí, no Guinness, aí, sei lá, que tem mais idade, talvez tenha 120, não tenho certeza, 130 anos, sabe? Mas o que é isso, pensando em eternidade? Que não se acaba nunca mais. Então, vamos perseverar esse tempo. É tempo de perseverar, como Davi, né? Tantas orações ele tinha. Então, você tem o dia da marcha, irmão. Tem um dia que você vai chegar diante, sabe, da impossibilidade e vai dizer, Deus, o que eu faço? Né? Foi o que Moisés disse, Senhor, o que eu faço? Deus só mandou ele estender, cara, a vara, entendeu? Como sinal de autoridade, e ele disse, estende a tua mão, estende a vara, diga que esse mar se abra. Esse é o dia que você vai ter que marchar. Agora vai ter dia que Deus vai te dizer, vem para o meu refúgio, filho. Você vai subir, sabe, para esse lugar, né, de esconderijo, de proteção, amém? De sombra, né? E vai ter dia que você vai ter o dia do choro, do lamento, sabe, da dor. Isso tudo faz parte da nossa história. Agora, ficar o tempo todo nele não faz parte, irmão. São processos, sabe, de Deus na nossa vida. Então, assim, não vamos ficar o tempo todo lamentando. Até porque a Bíblia diz, né? Cara, pode, sabe, a tristeza durar uma noite, mas a alegria vem. A Bíblia fala do dia do amanhã, fala de uma nova esperança. Né? Às vezes esse amanhã não é tão amanhã quanto a gente espera. Não é amanhã de um dia, né? Um dia para Deus como 1000 anos, mas é um processo que Deus estará nos ensinando e a gente sempre renovando a esperança. É hoje, Senhor. É hoje, Senhor. Talvez dentro daquele filmezinho lá que tinha, não sei nem qual é o nome do filme direito, mas que tinha lá o burrinho que sempre perguntava, tá chegando? Tá chegando? Acho que é o Shurek, né, gente? Se eu não me engano, né? Ele toda hora perguntava, e a galera já não aguentava mais. Eu lembro lá da apresentação que foi feita lá na ICI, porque eu acho que nem o filme eu vi direito, mas a apresentação foi feita na ICI, o burrinho sempre perguntava, tá chegando? E o povo já não aguentava mais aquela pergunta, tá chegando, tá chegando? Mas talvez essa tenha que ser aquilo que alimenta a nossa esperança. Senhor, está chegando o meu dia. Senhor, está chegando o meu dia. Senhor, está chegando a minha hora. A hora que eu vou sair desse luto e vou entrar na alegria, sabe? Eu vou tirar essa veste de tristeza, de pranto, por uma veste de louvor, sabe? Essa cinza, vou trocar por um óleo. E assim, irmãos, o Salmo, sabe? É a palavra de Deus. Então, que a gente tome ela, exercite ela. E eu estou dizendo isso para vocês como qualquer mortal, irmãos. Nós passamos por isso. Não é você que passa, nós passamos por isso.
e a gente tem que tomar, sabe, essa grande ferramenta, sabe, que é a palavra de Deus, que tem os salmos, que tem as profecias, que tem, né, tantas questões, que tem a história, que tem a poesia. Isso tudo é a palavra de Deus, né? Os poemas, né, o profético, e assim vai. Vamos tomar e vamos exercer, porque vai, sabe, não é que vai valer um dia a pena, já tem valido a pena. E um dia valerá muito mais, muito mais. E Paulo fala que esses atletas que eu citei aqui, os atletas que correm nos estádios, Paulo fala isso, irmão, né? Não é a gente aqui, não. Os atletas que correm nos estádios, eles correm por uma coroa que vai se deteriorar, uma coroa corruptível. Ou seja, todo esse prêmio que eu falei aqui do Bernardinho, da gente achar o cara top, que realmente são mesmo, que a gente tem que ser inspiração para a gente, mas todos esses esforços deles são por uma coroa que é corruptível, que vai acabar, vai morrer e vai ficar nessa terra. Mas Paulo fala que a nossa coroa, pelo qual a gente vai receber, é uma coroa incorruptível, que nem que a traça e a ferrugem não podem corroer. Então, a gente precisa ser... O livro de Hebreus, se eu não me engano, fala que os heróis da fé, eles viram a promessa de longe, contemplaram e tiveram essa imagem. Fez parte, irmão. A imaginação faz parte da fé, irmão. Deus nos deu uma mente, né, que é um instrumento poderoso para que a gente visualize a promessa, para que a gente use a nosso favor, irmãos, em nome de Jesus. Moisés preferiu o opróbrio do povo, que ele vivia dentro de uma realidade, o povo de Israel era um povo escravizado, do que as riquezas do Egito. Por causa de um tempo, sabe, de gozar aquilo por um tempo. Ele falou, não, eu prefiro essa luta e essa guerra para provar toda uma eternidade. Isso é impressionante, irmão. Ele abriu mão do seu reinado, porque ele era príncipe, irmão. Ele era príncipe, a vida dele estava muito... Ele era, meu irmão, sei lá, ele era um Bill Gates da vida, um descendente de Bill Gates aí, a vida dele estava resolvida. Não só a vida dele, a descendência de Moisés estava toda resolvida, meu irmão. Era muito dinheiro que ele tinha, irmãos. Ele era filho da filha do faraó. Ele era príncipe no Egito, irmão. E ele abriu mão de toda a riqueza material porque ele enxergou a promessa que o povo escravo tinha, uma promessa de vida eterna. Ele visualizou a promessa. E ele abriu mão do que é natural para o que é espiritual, pelo aquilo que não é corruptível. Então, esse é um exemplo para nós, sabe? A gente precisa, concluindo essa raciocínio, a gente precisa usar a imaginação a nosso favor. Romanos diz o que o Sérgio falou aqui, ó, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Esse é o nosso Deus, ele olha para mim e para você e chama da gente de coisas que nós ainda não somos como se já fôssemos. Então, a gente precisa pedir a Deus para ele botar essa visão em nós, irmão. Essa ousadia em fé na nossa vida. Vamos lá. Glória a Deus por isso. Então, se a gente não entrar no espírito... só para terminar isso aqui. O profeta, nós somos chamados, nós somos profetas, irmão. Nós carregamos a mensagem de Deus. E no Novo Testamento, isso não mais está ligado só a uma pessoa, está ligado à igreja, ao corpo. Você e eu somos profetas, nós carregamos a mensagem, a palavra e carregamos a vida do próprio Deus. O profeta de Deus, ele olha para o céu, ele vê o ambiente do céu, ele vê tudo pronto no céu, todos os problemas resolvidos, ele olha a esperança, ele olha para aquilo, ele vê tudo resolvido, ele se alimenta com aquilo, mas quando ele desce e olha a realidade completamente oposta, ele é tomado por ver a miséria do homem e a realidade do céu. E o profeta, muitas vezes, ele se desanima, vai falar. Não, é aí onde que entra o espírito intercessório, né? Porque se a gente desce, a gente desespera. Se a gente sobe, a gente tem a solução. O que a gente faz? A gente sobe, desce
para ter, sabe, o oxigênio da atmosfera espiritual para continuar, irmãos. Porque se a gente não respirar esses ares espirituais da ação do poder, daquilo que já está pronto, daquilo que está resolvido, nós iremos naufragar nessas águas, sabe, agitadas. E Deus tem para nós, sabe, a palavra, como ele disse para os discípulos ali no meio da travessia: ei, calma, tem de bom ânimo, paz, eu estou aqui, sabe, que a gente possa ouvir, né, o comando do Senhor na nossa embarcação, na nossa jornada da vida, né, nas grandes tempestades, que a gente tenha isso como uma esperança, irmãos. Vamos subir. O nosso chamado da atmosfera espiritual é para subir. Você pode perceber, quando você sobe, a tua mente, o teu coração, o teu ser, ele entra numa atmosfera que você se sente seguro. O problema é quando a gente desce. Aí, quando a gente desce, a gente depara com todas as notícias que a gente está vendo e que muitas delas, irmãos, são verdades. São verdades. Mas e aí? Nós vamos fazer o quê com as verdades que estão ao nosso redor? Vamos nos render a elas ou vamos continuar sabendo está tudo pronto? Deus já tem a última palavra. E se essa última palavra não for para a minha vida, irmão, eu vou continuar. Eu vou continuar. Sabe, irmãos, tem gente, pensa só no seguinte: todas as pessoas que às vezes têm entrado, né, dentro de uma circunstância de serem entubados, muitas delas têm morrido, na verdade. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: tem gente que entra, fica entubado, tem um monte de comorbidade, tem um monte de situações extremamente graves, entraram em comas profundos e voltaram. O que eu posso entender com isso? Deus tem um propósito sobre todas as coisas, que eu e você, nós não entendemos. Agora, o que eu vou ficar? Eu vou ficar com a segurança de que Ele é o meu pastor, nada me faltará, que Ele é o meu pastor que me traz repousar em pastos verdejantes, que me leva às águas tranquilas. Porque se eu não ficar com isso, irmãos, eu vou entrar em todo o ritmo que está essa realidade ao nosso redor. E aí, aonde vai fazer a diferença na minha vida como cristão? Só dizer que eu sou crente? Só dizer que um dia eu vou para o céu? Sabe? O que isso vai provocar na vida das pessoas? Que Deus nos leve a esse tempo, não como alguém indiferente ou que fica discriminando as pessoas, mas que a gente tenha um posicionamento de fé, de força, e que não é só, sabe, uma coisa assim, sabe, como se fosse um espasmo, né? Não sei, não sei, não, eu sei o que o meu Redentor vive, e eu vou declarar essa palavra, irmão, e vai se cumprir na minha vida, vai se cumprir na minha casa, até que Deus cumpra. E se ele não cumprir, ele continua sendo Deus e a obra vai continuar. Deus vai continuar fazendo na vida de outras pessoas, na vida de outras famílias, mas, por certo, o Senhor tem nos prometido e ele fará. Nós vamos agarrar nisso. Amém. Amém. Então é isso, tá? A gente tem que entrar no espírito da oração. O livro dos Salmos começa com a palavra bem-aventurado. Ela se repete através do livro todo. Você e eu vamos ver a palavra bem-aventurado. Os salmos parecem girar em torno dessa palavra. Essa palavra bem-aventurado, algumas versões da Bíblia traduziram ela para feliz. Feliz o homem que tal. Feliz o homem, mas essa palavra bem-aventurado, encontraram a palavra feliz, mas ela é muito mais abrangente do que simplesmente felicidade. É como se fosse a palavra shalom, né? A palavra shalom é paz, só que ele é um sentimento muito mais, um significado muito mais profundo do que simplesmente um sentimento de paz. É que nem a palavra salvação, no original é sozo, significa ir bem, progredir, estar livre de doença, estar livre de enfermidade, estar livre da morte. Isso é salvação. Sozo é um pacote de coisas. Shalom é um pacote de coisas. Bem-aventurança, bem-aventurado, é um pacote de paz, de segurança, de firmeza. Blá, blá. Um pastor disse que ele é tipo como se fosse incelzado, uma pessoa incelzada, tem o céu dentro de si, é o bem-aventurado. Como podemos tornar a nossa experiência dos salmos? Como a gente pode fazer isso?
Por que você gosta deles? Que salmos você sabe de cor? Talvez, olha isso, irmãos, olha essa frase aqui da nossa professora virtual, nossa querida Henrietta. Não, talvez não haja outro livro que tenha exercido mais influência na mudança de vida, dado mais expressão às mais profundas experiências humanas e penetrado mais na contextura do caráter das pessoas do que o livro do Salmo. Deixa eu ler isso de novo aqui, irmão. Talvez não haja outro livro que tenha exercido mais influência na mudança de vida. Você quer mudar de vida, irmão? Eu quero, irmão. Eu quero. Lembra que a gente falou lá Lembra que o Max Lucado falou? O livro todo do Salmo é sustentado por um fio, que é a fome de Deus. A gente tem fome de Deus, irmão. O próprio livro de Salmo fala disso. Ou seja, o livro de Salmo exerce influência na mudança de vidas. O livro de Salmo, ele dá mais expressão às mais profundas experiências humanas, o livro de Salmos. E o livro de Salmos penetra na contextura do nosso... Eu nem sei o que significa contextura, irmão, do nosso caráter. Contexto. É isso. O livro de Salmos, ele penetra no contexto do nosso caráter. Olha isso, irmão. Caráter não é uma coisa superficial. Caráter é profundo, é característica do que o livro dos Salmos. Olha o poder que essas palavras carregam. Olha a vida que os Salmos carregam, irmãos. E a gente tem 150 salmos, irmão. Isso aqui é coisa para a vida inteira, irmãos. Vamos lá, está acabando. A posição do livro de Salmos. Segure a Bíblia e abra no meio. Você vai achar o livro de Salmos. Porém, não é só a localização que é central. Há um sentido mais profundo. Ou seja, o livro de Salmos está exatamente no meio da Bíblia, mas existe um sentido mais profundo. O livro também ocupa um lugar central na experiência humana, na nossa vida. Este livro é usado tanto por hebreus, judeus, como por cristãos, mesmo em nossos dias. Os salmos destinavam-se ao uso no templo, nos nossos cultos, para o que muitos deles foram preparados, foram escritos para o coração adorar a Deus a céu aberto, em qualquer lugar, ou nas cavernas do desespero, ou no esconderijo. É um salmo criado para a vida humana. É um livro pensado por Deus para a nossa experiência humana, inspirado para a nossa experiência humana, desde templo até em caverna do desespero. Então, essa é a posição. O Salmo deve ocupar a posição central na nossa vida. Vamos lá, olha que interessante isso. Quando você se sentir em grande necessidade, poderá sempre encontrar um salmo que expresse o seu sentimento mais íntimo. Lembra do que a palavra... Peraí, deixa eu terminar de ler. Também, quando tiver uma imensa alegria, as palavras estão lá para você expressá-la. Hebreus fala que a palavra de Deus ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, uma espada top. E ela penetra em profundo, e ela é apta para discernir os nossos pensamentos, aquilo que está no nosso coração. É isso que ele está falando. De alma e espírito. Dividir alma e espírito. Ou seja, em qualquer situação de necessidade, a gente vai encontrar um salmo que expressa o nosso sentimento, seja ele de desespero, seja de medo da morte, seja de medo de ficar pobre, seja de medo de cair doente, seja de medo de, sei lá, você vai encontrar no salmo algo que você possa expressar. Também na alegria. É o livro para todos os que estão em necessidade, para os doentes e para os que sofrem, para o pobre e destituído, para o prisioneiro, para o exilado,
para o que está em perigo, para o perseguido. É livro para o pecador, que lhe fala das grandes misericórdias e do perdão de Deus. É o livro para o Filho de Deus, que o conduz a novas experiências com o Senhor. Fala da lei de Deus em sua perfeição e anunciam as bênçãos sobre aqueles que o aguardam. Deixa eu ler aqui uma coisa que o Max Lucado escreveu rapidamente. Olha o que uma reflexão do Max Lucado. Confiando os seus temores a Deus. Olha o que o Max Lucado fala. Como Jesus suportou o terror da crucificação. A gente não leu aqui, que eu não botei, mas os salmos revelam os detalhes da crucificação. Pregar a mão, pregar a pé, está tudo nos salmos. E na época dos salmos, não existia, a lei judaica não conhecia a crucificação. Como Jesus suportou o terror da crucificação? Como você acha que Jesus suportou o terror da crucificação? Primeiro, foi ao Pai com seus medos. O que ele fez quando ele estava com terror, com a alma dele? Ele apresentou os medos dele a Deus. Depois, ele obedeceu às palavras de um salmo. Olha isso, irmãos. Cristo suportou os seus sofrimentos obedecendo às palavras de um salmo. Qual salmo? Salmo 56, 3. O que diz esse salmo? No dia que eu temer, hei de confiar em ti. Então, Jesus, quando ele se encontrou em tremenda angústia, quando ele se encontrou em tremenda aflição, suando sangue, quando ele se encontrou apanhando, irmãos, tudo aquilo, todo aquele horror, é isso que eu fiquei impactado. Todo o horror que ele passou, o que sustentou Jesus naquele momento? Foi os salmos que ele tinha dentro de si. Foi as palavras de Deus que ele tinha dentro de si. Era a vida dos salmos. Jesus, enquanto estava sofrendo a crucificação e os temores, ele lembrou dos salmos, irmão. A gente precisa pensar nisso, irmão. A gente não pode ignorar isso, irmão. O que Paulo fala? Paulo fala o seguinte: quando vocês estiverem passando por aflição, lembra que Jesus passou por essas coisas, para que vocês tenham, para que vocês sejam confortados, para que vocês se animem. Então, quando nós estivermos passando terrores na nossa alma, o que a gente precisa fazer, irmãos? A gente precisa ter os salmos dentro da gente. É fácil? É virar chave e acontecer? Não, irmãos, é um processo. Mas a nossa vida precisa ser dedicada a isso. Então, isso é impressionante. Jesus suportou o terror da crucificação porque ele tinha os salmos dentro dele. Aí o que ele fala? O que o Lucado fala? Faça o mesmo com os seus medos. Olha o que o Lucado fala, parece, né? Pô, Jesus fez, faça os mesmos com seus medos. Lucado fala, não evite os jardins do Getsêmani da vida, ou seja, não fica fugindo da aflição com coisas, fugindo de temer, tentando apaziguar o coração com outras coisas. Entre no sofrimento, só que não esteja sozinho. E enquanto encontrar ali, seja honesto. Nesse lugar, esmurrar o chão é permitido. Esmurre o chão. As lágrimas são necessárias. E se você suar sangue, saiba que não será o primeiro. Foi o que Jesus fez, irmãos. O que Deus quer de nós é isso, é sinceridade, honestidade. Esse é muito doido. Execute o que Jesus fez. Abra o seu coração. E seja específico. Jesus orou, afasta de mim esse cálice. Informe a Deus o número do seu voo. O que ele quer dizer?
supondo que você vai voar e está com medo de cair, né? Ele fala uma situação específica. Informe o número do voo a Deus. Diga a duração do discurso, se você tiver com medo para apresentar um trabalho na faculdade. Coisas do dia a dia. Compartilhe com o Senhor os detalhes da troca do seu emprego. Ou compartilhe com o Senhor os detalhes do dinheiro que você não tem para pagar a conta, ou da comida que está faltando, ou da roupa que você não... É isso que ele está falando. Compartilha com o Senhor, seja específico. Lembra que a gente falou que Deus está interessado em cada detalhe da nossa vida? O onipresente, o Deus onipresente possui todo o tempo do mundo e também tem toda a compaixão do mundo. Olha isso, irmãos. Deus não acha que os seus medos são tolos ou bobos. Irmão, isso aqui é muito confrontante para mim. Às vezes diante de Deus, eu falo, cara, não vou falar isso, eu sou muito bobo por estar assim. Deus está querendo que eu fale, que eu bote para fora aquilo que eu acho que é bobeira, irmão. É isso que ele quer. Ai, Jesus. O Senhor não irá lhe dizer para resistir ou endurecer. O onipresente já esteve onde você se encontra. A Bíblia fala que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece da gente. Em Hebreus fala que nós temos um sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote, eu não vou entrar aqui nesse assunto, mas o sumo sacerdote era a posição mais alta religiosa de Israel. Era o cara que possuía mais autoridade e se esperava desse cara que ele se compadecesse do mais pobre dos pecadores, só que ele não se compadecia. Mas Paulo fala assim, o escritor de Hebreus fala assim, nós temos um sumo sacerdote, ou seja, Jesus, nosso sumo sacerdote, aquele que entrou diante de Deus de uma vez por todas e apresentou o sacrifício para a nossa redenção. Paulo fala, nós temos um sumo sacerdote que se identifica com as nossas fraquezas. Então, nós temos... Olha isso, irmão. Isso aqui a gente precisa refletir nisso. Nós temos um sumo sacerdote que se identifica com as mais profundas da nossa... Por quê? Porque ele sentiu na pele. Ele sentiu na pele a maior das rejeições. Ele sentiu na pele a maior dor que uma pessoa podia sentir. Então, esse é o nosso sumo sacerdote. Ele sabe o que você e eu sentimos agora. Olha que doideira, irmãos. Essa dor que às vezes a gente sente de rejeição, de incapacidade, de autoestima destruída, Deus sente, porque em Cristo ele experimentou isso. Cristo experimentou isso, irmão. A dor mais profunda da miséria humana, Cristo viveu. Ele sabe como é passar por isso. Então, esse é o nosso sumo sacerdote. Alguém que se compadece, que se identifica com a gente, irmão. Olha que loucura, irmão. Falei pra caramba, né? E Deus sabe o que você precisa. É por isso que pontuamos as nossas orações como Jesus fez. Qual é o número? Ele não te deu o endereço, menino? Eu lembrei, mas eu não sei de cabeça, não lembro. Você não sabe botar no mapa? Barata, Siqueira Campos 166. Vai. Não sei, velho. É o Cordeiro de Deus. Foi mal, Cordeiro. Falei, mas já mutei aqui, Cordeirão. Eu acho. Não mutei, não. Então é isso, irmãos. Acho que aqui termina o nosso... eu vou terminar com isso aqui. Eu quero terminar com essa frase do Josemar Bessa. Olha o que ele fala. Se Davi jamais sofresse, não teríamos muitos dos seus salmos. Que Deus use o nosso sofrimento para a sua glória. Que o nosso sofrimento, que Deus use o nosso sofrimento, já que a gente sofre, irmão, já que Jesus prometeu que na terra a gente passaria por muita aflição, muito sofrimento, que a gente possa permitir que Deus use. O que isso quer dizer? Irmão, pega esse sentimento de tristeza que você está sentindo aí, tenta converter ele
em algo que possa trazer edificação para alguma pessoa. Tenta pegar, por exemplo, Davi. Davi nunca imaginou que hoje a gente estaria lendo os salmos dele. Davi simplesmente estava passando por uma agonia profunda. E o que ele fez? Eu vou escrever. Eu vou escrever a minha agonia. Porque era uma forma dele esvaziar a sua alma, vencer os seus temores. E ele escreveu. E os seus escritos chegaram até mim e a você. Então, que a gente possa usar o nosso sofrimento, não querer evitar sofrimentos. Que a gente não fuja dos sofrimentos, irmão. E a gente possa permitir que Deus use o nosso sofrimento para a glória dele. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente deu tipo uma voada nos salmos, e nas próximas quintas, a gente vai pegar um salmo específico, irmão, e aí a gente vai conversar sobre ele. Isso é bom. Isso é muito maneiro, porque aí é muito bom. É isso que a gente vai fazer nas próximas aulas. Então, aqui, o nosso slide terminou. Quero perguntar aí se alguém quer trazer algum comentário, falar alguma coisa. Por favor, vamos falar.